Pai, eu sei que os teus olhos estão sobre a terra a procurar alguém que te adore em espírito, alguém que te adore em verdade. Pai, com as chassis a Davi, vem e derrama sobre mim o óleo precioso da unção e me faz segundo o teu coração. Achei em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Ache em mim um verdadeiro adorador. Machasse em Davi, Senhor. Pai, como achastes a Davi. Vem, Senhor, vem e derrama sobre o óleo precioso da unção e me faz segundo o teu coração. Achei em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Ache em mim o verdadeiro adorador. É meu prazer te adorar, Senhor. É meu prazer ministrar louvor. Achei em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Ache em mim um verdadeiro adorador. Ache em mim, Senhor. Ache em mim um verdadeiro adorador. Ache em mim, Senhor. Ache em mim verdadeiro adorador. Que o Senhor nos abençoe essa manhã. Amém. Bom dia, queridos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco esta manhã. Amém? Irmãos, não parece, mas nós já estamos no 13º dia do mês de janeiro. Passou voando, né? Já dá para ter uma noção de que nós já estamos em 2013. Não estamos mais em 2012. A essa época do mês eu geralmente aproveito para fazer alguns balanços. Eu acho que os irmãos também aqui. Quando nós viramos o ano, todo ser humano que é ser humano e que vive o ano novo que se preze, faz algumas promessas de ano novo, né? Então todo mundo começa com aquele projeto de eu vou entrar na academia, eu vou começar a minha dieta, vou preparar as minhas férias, vou dedicar mais tempo para a minha família, eu vou finalmente assumir o ministério na minha igreja. Todo mundo vive
quando vira o ano, todo mundo vive de fazer algumas promessas para si mesmo acerca do ano que está começando. Inclusive, esse é o tema do nosso enfoque desta semana, né, que é Ano Novo, Promessas Antigas, já que a maioria dessas promessas se renovam a cada ano e nós fazemos as mesmas, porque a maioria das vezes nós não conseguimos cumprir aquelas metas que nós mesmos estabelecemos para nós mesmos. Mas algumas coisas nos motivam a tomar essas decisões. Eu, por exemplo, faz 3 meses que não tomo refrigerante. Fui forçado a abandonar a Coca-Cola. Mas não é porque simplesmente eu entendi que fazia mal à minha saúde. É simplesmente porque eu percebi que eu paro pelo menos 15 vezes quando estou aqui na frente para tossir, porque eu tenho um refluxo muito forte. Então, eu precisei, por causa do desconforto e do que eu sinto na minha pele, eu precisei parar de tomar refrigerante, ou então eu não teria mais voz, eu não conseguiria mais dormir como eu não estava conseguindo. Mas o que me motivou a tomar essa decisão foi simplesmente o desconforto que eu estava sentindo. As decisões que nós tomamos motivados por algum desconforto ou que nós já sentimos um pouco das consequências, elas são mais fáceis de serem levadas a sério do que aquelas que nós não mensuramos. Esses dias uma irmã aqui da igreja nos contou que está entrando numa dieta seríssima porque ela está grávida e as suas artérias podem estar fragilizadas e ela pode sofrer uma série de complicações se não entrar numa dieta muito séria para que quando chegue o dia do parto ela possa ter um bom parto. Então isso ajudou essa pessoa a começar a comer mamão, verdura, a abrir mão do macarrão e a adotar um monte de novos hábitos saudáveis que não tinha e que não faziam parte da sua vida. O fato é que quando tomamos algumas decisões e estabelecemos essas metas de ano novo ou algumas metas para a nossa vida, nós sempre estamos buscando a nossa melhora. Dificilmente nós vamos tomar uma decisão que vamos tentar levar a sério se não for para melhorar. Não, a partir de hoje eu vou comer muito mais bacon para entupir as minhas veias. Eu nunca vi ninguém dizer isso. Sempre nós paramos e pensamos sempre em tomar algumas decisões e resoluções procurando a nossa melhora. Todo dia a gente quer melhorar, mesmo que a gente não consiga. E eu estava pensando um pouco sobre esse assunto e ouvindo algumas pessoas falarem o quanto elas gostariam de amadurecer e de dar alguns passos significativos na sua caminhada cristã no ano de 2013. E em paralelo e juntamente com estas resoluções que nós tomamos para a nossa vida prática e cotidiana, como uma simples dieta, algumas pessoas e alguns de nós entendem que precisamos tomar algumas resoluções e assumir alguns propósitos para o nosso crescimento espiritual. E a Bíblia fala sobre esse assunto. Por isso eu peço que você abra a sua Bíblia lá na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1. Gostaria que você lesse comigo os versículos 11 e 12. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 11 e 12. Diz assim a palavra de Deus: Por isso, também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome do nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Oremos. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, porque o Senhor sempre está pronto a falar conosco. Senhor, nos ajude, Pai, a compreender a tua palavra para os nossos corações nesta manhã. Que o Senhor possa levar as nossas mentes cativas a Ti, Senhor, e que toda e qualquer preocupação, ansiedade, pecado que nos assola possa ficar dessa porta para fora, para que possamos estar assim com os corações abertos para ouvir a Tua voz. Que possamos sair desafiados, Pai, a parecer mais como Teu Filho Jesus Cristo, e que a Tua palavra encontre sim terreno fértil em cada um de nós, para que nós possamos sair e dar frutos. Usa o Teu servo apesar das suas limitações, Senhor. Fica conosco, é assim que nós oramos, em nome do Teu Filho Jesus Cristo.
Amém. Meus queridos, Tessalônica era uma cidade que ficava situada no nordeste da Grécia. Era uma cidade relativamente jovem quando Paulo fez a sua visita na segunda viagem missionária que ele fez àquele local. Era uma cidade que havia crescido muito repentinamente, muito rapidamente, e ela tinha uma importância significativa ali na sua geografia. Ela estava situada ali no nordeste da Grécia e passava por ela uma via romana chamada Via Egnátia. Era uma das principais estradas de Roma, já que levava até os Balcãs, e ali você tinha acesso diretamente a Roma. Então, Tessalônica era um centro de comércio, um centro de comunicação, e logo depois, justamente no período de Paulo, ela foi estabelecida como um dos centros administrativos do Império Romano. Nós não conseguimos, através dos dados históricos e bíblicos que nós temos, traçar ou dimensionar qual era a relação exata de Paulo com a igreja de Tessalônica. Nós sabemos que ele tinha um carinho especial e ele pastoreava à distância esses irmãos que formavam essa comunidade. Comunidade esta que era formada, sim, em parte de judeus convertidos, mas na sua maioria era formada por gentios. E agora pense comigo, que um judeu, quando ele se convertia ao cristianismo, ele já vinha com um repertório suficiente para abraçar a cultura cristã. Como assim? O judeu ele já é formado desde o seu nascimento com a ideia de que existe um só Deus digno de louvor, honra, glória e adoração. Eles vivem desde pequenos já dentro de uma religião monoteísta, onde se acredita apenas em um só Deus. E essa religião traz já a sua lei, já tem as suas normas, já tem o seu modus operandi estabelecido. E as crianças elas já são educadas e já crescem de acordo com estes princípios e sob este caminho de servir apenas a um único Deus. Então, quando você vê Paulo escrever para igrejas que são formadas na sua maioria por judeus, você vê cartas como a de Gálatas, onde Paulo exorta a que se deixe a religiosidade, se deixe o legalismo para vivenciar a liberdade cristã, a liberdade que Cristo trouxe. A tônica de Tessalonicenses ela é um pouco diferente justamente porque acontece o contrário. Você vê aqui nessa igreja que ela é formada na sua maioria por gentios convertidos. Eram pessoas que eram pagãs e que serviam a vários deuses e que tinham várias práticas estranhas ao judaísmo e ao cristianismo e que haviam sido alcançadas pelo evangelho da graça e que havia sempre aquele risco das suas práticas anteriores, não necessariamente pecaminosas, mas a sua própria cultura, a sua formação, atrapalhar a sua concepção e a sua ideia da graça do evangelho. E pensando nessas pessoas, Paulo escreve a sua primeira carta aos Tessalonicenses, e ali havia um problema principal, que era o dia do Senhor. Eram pessoas que peculiarmente esperavam e amavam o dia do Senhor, o dia em que Jesus viria, a sua parúzia, o dia em que eles finalmente encontrariam Cristo face a face, o fim dos tempos. E eles já achavam que já existia um burburinho na igreja de que esse dia estava próximo e que logo ia chegar. E Paulo escreve a sua primeira carta para dizer, olha, vai chegar, mas antes que esse dia chegue, ainda vai acontecer isso, e ele elenca uma série de fatores que vão acontecer, que se você tiver curiosidade, pode pegar a sua Bíblia quando chegar em casa e dar uma olhadinha na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. E ele elenca algumas coisas que faltavam acontecer, e ele aproveita o ensejo para dizer como é que se torna e como é que se porta um cristão que é digno da sua vocação. E ele retoma esse assunto na sua segunda carta, que não foi escrita muito tempo depois da primeira. E ele retoma esse tema, e ele abre essa carta, primeiro, como ele sempre faz nas cartas que ele escreve, dando graças a Deus pela vida daqueles irmãos em Tessalônica, pela fé desses irmãos e pelo amor que eles eram reconhecidos. Então era uma igreja que ia bem. E ele fala mais, ele fala que rende graças a Deus pelo sofrimento que esses irmãos estão passando e a maneira como eles estão se portando diante desse sofrimento. Eles eram perseguidos, e aí Paulo usa até uma linguagem que eu acho muito interessante, e você pode abrir aí a sua Bíblia para acompanhar comigo, lá no capítulo 1, vamos ler juntos.
o texto completo a partir do verso 3, para a gente ter uma noção exata de como Paulo falou. Ele diz assim: irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais, sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. Se, de fato, é justo para com Deus que Ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creem naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Veja que o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: olha, esse dia do Senhor, ele vai vir, e nesse dia do Senhor, vocês serão aliviados, e aqueles que vos perseguem, eles serão os perseguidos, eles serão os atribulados. Então mantenham firme esta esperança de vocês, porque o dia do Senhor irá chegar. Essa eternidade que vocês tanto almejam, esse dia de encontrar a Cristo, ele vai acontecer, não percam a fé de vocês. E aí Paulo faz aquela virada e ele diz: por isso também não cessamos de orar por vós. Sempre que nós escutamos ou falamos por isso, a gente sabe que é porque o que vem a seguir tem a ver com o que foi dito antes. Então, por que vocês um dia desfrutarão desse alívio eterno do dia do Senhor? Por isso tudo que eu falei é que eu não paro de orar por vocês. E aí Paulo fala que tipo de oração é esse que ele faz constantemente pelos Tessalonicenses, né? E ele diz que não para de orar para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com todo o poder todo o propósito de bondade e obra da fé. Antes de prosseguir e darmos o passo seguinte e entrarmos mais profundamente no que quer dizer esse texto, esse versículo, eu queria chamar a sua atenção para esse termo propósito. Eu não sei qual é a versão que você tem nas suas mãos, a minha revista e atualizada, mas o termo original grego utilizado aqui chama-se eudóquia. É uma palavrinha que é escrita em português, eudóquia, né? E essa palavra ela pode ser traduzida de algumas maneiras. Algumas versões trazem desejos de bondade, outras versões desígnios de bondade, e ela pode ser traduzida ainda como intuição de bondade, ou então como intenção de bondade, ou qualquer julgamento ou discernimento que você faça de bondade. Então é uma palavra que tem um sentido amplo. E uma das melhores traduções para ela é sim propósito, mas é uma palavra com um escopo muito grande de definições. E é justamente desse sentido mais amplo que eu gostaria de pensar nesta manhã. Este sentido de propósito como atitude de mente, como todo pensamento que procede da bondade, como todo julgamento que nós fazemos na nossa mente que procede da bondade. E o que Paulo faz aqui diante dos Tessalonicenses é: olha, eu estou orando para que Deus faça cumprir todo o pensamento de bondade que vocês têm na mente de vocês, todo o propósito de bondade que vocês têm na mente de vocês. E tendo isto em mente, eu convido você esta manhã a pensar comigo: por que é que nós precisamos contar com o poder de Deus para cumprir os nossos propósitos de bondade, os nossos desígnios de bondade ou desejos de bondade, depende da versão que você tem na sua mão. Primeiramente, queria chamar a sua atenção também para essa expressão que Paulo começa esse período, quando ele diz: para que o nosso Deus vos torne dignos da sua
vocação. Veja que o sentido da palavra digno, ela é um sentido que foi evoluindo e mudando com o passar do tempo. Eu gosto muito de estudar um pouco a história das palavras. E quando a gente vai... É por isso que, às vezes, pastor gosta tanto de grego, porque quando você volta no grego, é como se você desse um freio, voltasse lá para o sentido original. Opa, era isso que queria dizer. Porque as palavras, elas vão mudando um pouco a sua concepção com o passar do tempo. Então é por isso que vira e mexe, a gente diz, olha, não, essa palavra no original queria dizer isso. Porque a gente precisa voltar até o tempo do autor para entender o que é que ele realmente queria dizer. E isso também acontece com a expressão digno. Porque digno, hoje, a maior parte das pessoas, eu pelo menos entendo secularmente assim, quando nós falamos que alguém é digno de receber tal coisa ou de alcançar tal posição, é porque ela tem o mérito, né, ela merece aquilo que ela é digno. E o que a Bíblia, quando a Bíblia chama de digno, quando a Bíblia usa a palavra digno, e no próprio português, há 50 anos atrás, se usava digno dentro desse contexto, digno é simplesmente o fato de adequação, tem mais a ver com encaixe, adequação, apropriado. Então, o que Paulo está dizendo aqui é que vocês se tornem adequados à vocação para que foram chamados. Então, Paulo aqui, ele começa dizendo que o cristão, ele precisa se adequar à vocação para que ele foi chamado. E aí, você pergunta, que vocação? Vocação para médico, para advogado, para dentista? Não é sobre essa vocação que nós estamos falando. Estamos falando do chamado salvífico de Deus para todo aquele que é seu filho. É quando Deus chamou você, me chamou, e nós entendemos que somos pecadores e que precisamos de Cristo para qualquer coisa nas nossas vidas e principalmente para sermos salvos e desfrutarmos de uma eternidade ao lado de Deus. Como é que eu sei disso? Abra aí a sua Bíblia lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 12. O próprio apóstolo Paulo diz na carta anterior aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 12. Quando ele diz, exortamos, consolamos e admoestamos, para viverdes de modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Então, veja que nós somos chamados para o seu reino e para a sua glória. Temos aqui uma concessão de destino. Não é um chamado qualquer. O cristão, ele é chamado para o reino e para a glória de Deus. O reino que já começou e que nós já fazemos parte. E a glória que nós somos glorificados dia após dia, de glória em glória, até um dia sermos glorificados totalmente. E veja ainda o que é que o próprio Paulo diz lá em Romanos, capítulo 8, versículo 30. Romanos, capítulo 8, versículo 30. Diz assim: e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. O Senhor chama, o Senhor justifica, o Senhor glorifica. Mais uma vez, está aí claro que fomos chamados para a glória de Deus. E aí veja mais um texto paulino, lá em 1 versículo 8. Quando o mesmo Paulo diz: o qual vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão do seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. A glorificação, a nossa glória, não se traduz em sucesso. Eu não estou falando que quando morrermos o nosso nome vai entrar na calçada da fama dos cristãos. Está
2050 e tantos. A ideia de glória quando a Bíblia traz. Quando fala de glória, fala desse processo que todo cristão está envolvido, de dia após dia se desprender de alguns pecados, dos pecados que lhe atormentam e que lhe impedem de parecer com Jesus Cristo, e dia após dia ele vai parecendo mais com Cristo, até o dia em que ele terá sua natureza transformada, será plenamente nova criatura e terá sim o caráter de Cristo, e aí não terá mais o peso do pecado sobre as suas costas. Eu estou falando da glorificação final, quando teremos um novo corpo, quando teremos uma nova mente, e todo esse processo de santificação estará completada. É a concretização da salvação que nós já recebemos. Isto é a glorificação de todo cristão. É este o chamado para qual todo cristão foi chamado. O chamado de cada dia se glorificar e alcançar assim a glória final. Então, o que Paulo está dizendo aqui para esses irmãos de Tessalônica, ele está dizendo assim: olha, eu oro por vocês constantemente para que vocês vivam de maneira adequada com alguém que foi chamado para parecer com Cristo. Então, minha oração é que vocês vivam cada dia mais tentando parecer com Cristo. E nesse processo de cada dia tentar parecer com Cristo, você sempre vai precisar tomar algumas resoluções, alguns propósitos, alguns desejos de bondade. São estas metas, são estes alvos que eu estabeleço para melhorar, para amadurecer espiritualmente, que vão me levar adiante nessa caminhada cristã. Senão eu vou viver uma vida estagnada, esperando as coisas acontecerem e esperando que meu caráter cristão ele se aperfeiçoe, que eu amadureça, que eu cada dia pareça mais com Cristo, simplesmente inerte, sentado numa cadeira, esperando as coisas acontecerem. Esses propósitos de bondade que me fazem seguir adiante, na busca de parecer mais com Cristo. Eu gosto muito de uma ilustração que John Piper, que é um pastor muito conhecido no meio evangélico, reformado, então é alguém que vale a pena a gente ouvir de vez em quando, e ele conta uma ilustração que eu acho muito interessante. Ele faz um paralelo com essa história de propósitos de bondade e tornar-se digno da vocação. Ele faz a seguinte ideia: se você vai receber um visitante que você considera ilustre, alguém muito importante, e você tem um quarto vazio na sua casa e você decide hospedar esse visitante nesse quarto que está vazio. Então esse quarto está sujo, ele está velho e ele é pouco usado. Então você vai lá, pinta as paredes, você vai lá, troca o piso, você coloca cortinas novas, compra uma coxa nova, manda polir a madeira, faz tudo o que for possível para deixar esse quarto o mais digno possível da presença do visitante que está para chegar. Aí você vai fazer aquela última vistoria, ele chega amanhã e você vê lá no meio daquele quarto que você cuidou de tudo, mas passou batido aquele lustre. Sabe quando o lustre ele é de acrílico que junta besouro em cima e fica sujo? Dentro de um quarto limpo, aquele lustre é mesmo que está gritando: olha eu aqui, olha eu aqui. Então aquele lustre deixa de fazer aquele quarto digno. Então qual é a solução que você toma? Você simplesmente pega o lustre, é melhor jogar o lustre fora e deixar a lâmpada lá sozinha do que deixar aquele lustre gritando: olha eu aqui, sujo, imundo e mal cuidado, e aí tornar esse quarto indigno do seu convidado. E John Piper faz um paralelo com a vida cristã justamente com um quarto assim. Como se todos os dias a gente está limpando e preparando o nosso quarto, a nossa vida, redecorando para receber alguém muito digno, alguém muito honrado, alguém muito ilustre. E que de vez em quando você vê que quando está quase ficando limpo, a gente vê que tem um lustre imundo. Então eu preciso assumir um propósito, eu preciso assumir a meta de tirar aquele lustre e jogar fora. Isso seriam os propósitos de bondade e tornar cada dia mais a nossa vida mais digna do chamado para que foi feito a nós. Outro motivo importante que nós precisamos ter em mente quando pedimos o poder de Deus para cumprir os nossos propósitos de bondade é porque quando nós fazemos isso, nós estamos glorificando o nome de Cristo. Veja comigo o versículo 12, quando ele diz: a fim de que o nome do nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós.
Isso é verdadeiro em dois sentidos. Veja o mesmo exemplo do quarto. Quando você se preocupa em deixar o quarto com a cara de novo para o seu convidado, você está honrando o seu trabalho. E você demonstra assim também que você quer ter um quarto digno da sua presença. Quando nós falamos da perspectiva de Deus, isso toma um novo sentido, porque é o próprio Deus quem capacita cada um de nós a redecorarmos o quarto. Você vê que o próprio convidado ilustre é quem dá todas as condições do anfitrião fazer a reforma. E aqui, meus irmãos, nós temos o mesmo princípio expresso lá em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 11, quando ele diz: se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o como a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória, o poder para todo sempre. Amém. O que Paulo está ensinando aqui para os Tessalonicenses, que ecoa nos dias de hoje, é que tudo que nós formos decidir, todo bom propósito que nós formos assumir, nós precisamos contar com o poder de Deus para que ele possa ser alcançado. Paulo não está dizendo aqui que você não vai conseguir fazer alguma coisa se não pedir o poder de Deus, mas ele está deixando claro aqui que Deus só será glorificado se nós fizermos estas decisões e assumirmos estes bons propósitos, se contarmos com o poder de Deus. O que Paulo está querendo chamar a atenção aqui dos Tessalonicenses é de que, independentemente da minha força de vontade, eu preciso contar com Deus na minha vida para que Ele seja glorificado. É Deus quem dá o poder a cada um de nós para fazer valer todas as nossas metas e desígnios que nós tomarmos. Se não fosse assim, nós viveríamos uma moralidade cristã, uma moralidade apenas vazia, onde não existiria fé. E é justamente o fato de contar com Deus e de partir de Deus a capacidade para executar que torna propósitos de bondade em obras de fé. Você percebe que esses dois elementos aparecem como um par aqui nesse texto? E que cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé. Paulo não está falando de duas coisas diferentes, está falando da mesma coisa, mas em estágios diferentes. Uma meta, um propósito se torna obra de fé quando ele é alcançado e cumprido com o poder de Deus. E este é o desafio que ele lança aqui para estes irmãos. E este é o desafio que nós temos todos os dias. Sabe uma expressão que tem se falado muito no meio evangélico, quando a gente lê aí bastante, chama-se ateísmo prático. São pessoas que dizem que creem em Deus, que dizem que professam até a fé cristã, às vezes vão até para a igreja, mas durante os seus dias, todos os dias da sua vida, no seu cotidiano, ele vive como se não existisse Deus. Deus é a minha religião, mas Deus não está na minha vida. Eu vou na igreja aos domingos, mas de segunda a sábado, eu nem lembro que Deus existe. Eu não faço as minhas orações, eu não busco a palavra de Deus, eu esqueço a ética de Cristo, eu esqueço o modelo de Cristo e esqueço o poder de Deus na minha vida. Eu vivo pelas minhas próprias forças. Isso chama-se ateísmo prático. Pessoas que não são ateias professamente falando, mas vivem como se Deus não existisse e como se não houvesse alguém a quem temer e tremer e alguém a louvar e glorificar com a sua vida. Nós somos tentados a viver assim também. Nós somos feitos todos da mesma matéria-prima. Eu sempre digo que é carne, osso e pecado. Não existe ninguém mais provável de viver uma vida assim do que eu e do que você. Todos nós somos suscetíveis a viver uma vida assim, porque a nossa natureza nos leva para longe de Deus. A Bíblia fala que o nosso coração ele é pervertido, ele é corrupto, que nós não o conhecemos. E nós sempre estamos propensos a nos rebelar contra Deus. Por isso que é tão importante, queridos, lembrarmos que quando tomamos decisões, precisamos contar sim com o poder de Deus nas nossas vidas. Não com as nossas próprias forças, não com a nossa força de vontade.
E sabe o que acontece quando nós contamos com o poder de Deus nas nossas vidas? Nós passamos a conhecer Deus melhor. E aí aquilo que nós consideramos o extraordinário de Deus, nós passamos a entender como o ordinário nas nossas vidas. Porque quando nós contamos com o poder de Deus, nós saímos dessa mesmice, dessa venda que nos coloca dia após dia e só enxergamos aquilo que está diante de nós. E Deus, Ele é sobrenatural, e assim nós podemos enxergar esse Deus como Ele é e contar com a sua atuação sobrenatural na nossa vida. E aí nós enxergaremos que o que nós chamamos de extraordinário é o ordinário de Deus, porque Deus é muito maior do que aquilo que eu penso, muito maior do que aquilo que eu imagino, e por isso eu preciso contar com o seu poder na minha vida. Só assim eu me tornarei adequado a uma pessoa que foi chamada a parecer com Cristo. Por fim, nós precisamos contar com o Senhor para colocar em prática os nossos propósitos de bondade, porque também ajuda a nossa glorificação. Veja aí no verso 12: a fim de que o nome do nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós, nele, e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Então você vê que o Senhor é glorificado, mas nós também somos glorificados. E aí você entende comigo que glorificados tem esse sentido que eu já expliquei, de parecer-se mais com o Senhor Jesus Cristo. De dia após dia, nós crescermos de glória em glória. E aí alguma pessoa pode dizer: não, mas lá em Romanos 8,30 diz que o próprio Deus é quem chama, justifica e glorifica. Qual é a minha parte nisso, se o próprio Deus já garantiu isso tudo? Como é que eu tenho alguma responsabilidade nesse processo? Como é que Paulo diz: olha, se torne digno da sua vocação, busque a sua glorificação, assuma propósitos de bondade e obras de fé, porque isso faz parte do seu crescimento cristão. Meus irmãos, a soberania de Deus é algo fundamental quando nós lemos as Escrituras, sim, porque nós entendemos que Deus, Ele tem o controle de todas as coisas, inclusive da nossa vocação, quando nos chama, nos justifica e nos glorifica. Mas nós também precisamos ter em mente e entender que somos responsáveis. Como nós fazemos o link entre as duas coisas é uma questão que iremos perguntar a Deus. E eu digo sempre que eu tenho um bloco de perguntas quando eu chegar no céu. Eu quero participar da coletiva de imprensa e fazer muitas perguntas para Deus, né? E uma delas é justamente como funciona completamente esta relação entre a minha responsabilidade e a soberania de Deus. O fato é que Deus sim é quem chama, justifica e glorifica, mas o próprio Deus é quem nos ordena: busque ser digno do reino dos céus. Dia após dia, lute contra o pecado. Sejam santos, porque eu sou santo. No céu só entra santidade, não entra pecado. E você escuta isso da boca de Cristo e das palavras dos apóstolos. Uma constante advertência para que cada cristão lute dia após dia para ser digno do reino dos céus, apesar do reino dos céus já estar garantido para cada um de nós, e esse processo já está na eternidade fechado e completado. Existe a nossa responsabilidade de dia após dia buscar a nossa glorificação e crescer de glória em glória. E se nós pensarmos que somente Deus, através do seu poder, é que pode nos fazer crescer de glória em glória, nós entendemos também que é a sua soberania e o seu poder que nos capacita dia após dia a buscar cumprir a nossa responsabilidade. Então, no fundo, nós morremos na soberania de Deus, por uma via ou por outra. Deus é soberano. Ele já garantiu e está nos ajudando a cumprir a nossa parte e nos tornarmos dignos dessa glória final, desse reino dos céus. E, meus queridos, eu queria só que você abrisse a sua Bíblia para que a gente não saísse com dúvidas sobre esse assunto, lá em Hebreus capítulo 12, versículo 14. Quando ele diz assim:
Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Nós vemos aí uma advertência, um chamado para que cada um de nós realmente continue buscando a santidade e a paz. Nós não fomos chamados para sermos simplesmente inertes, buscar e esperar que Deus faça tudo na nossa vida, como se nós não tivéssemos responsabilidade. Isso não existe nas Escrituras. E muitas vezes nós somos mal interpretados quando falamos e ensinamos que nós temos a certeza da salvação, porque Deus é quem nos garante isso, que não depende do nosso esforço. Aí alguém se levanta e diz: então você pode fazer o que quiser, pintar e bordar, que você vai para o céu. Você não vai buscar a sua santidade. Realmente a minha salvação está garantida, a sua salvação está garantida. Mas existe sim essa responsabilidade de dia após dia buscarmos esta santificação. Por isso a necessidade de propósitos de bondade. Por isso que além do ano novo, dia após dia, nós precisamos estabelecer metas na nossa vida de crescimento, para que a gente não atinja um platô e fique ali o restante das nossas vidas na nossa mediocridade. Por isso que nós precisamos dia após dia estabelecer metas de crescimento, tanto na nossa vida secular ou na nossa vida espiritual, se é que existe essa divisão, não creio que exista. Mas dia após dia nós precisamos amadurecer e tomar essa forma de Cristo, nos tornarmos dignos dessa vocação para a qual fomos chamados. E é quando nós exercemos, quando nós conseguimos, quando nós alcançamos com o poder de Deus estes propósitos de bondade, que eles se tornam obras de fé. Essa é a relação entre os propósitos de bondade e as obras de fé. As obras da fé é quando nós alcançamos, é o êxito, é quando nós somos bem-sucedidos com o poder de Deus naquilo que nós planejamos, naquilo que nós queremos fazer, baseados nas suas promessas, baseados nas promessas de Deus. E deixe-me dar um exemplo muito claro para concluir. Por exemplo, nos últimos dias eu tenho acompanhado na internet um grupo que o reverendo Robson criou de leitura bíblica em um ano. E eu vejo que ali tem muitas pessoas envolvidas e tem muita gente que realmente está disposto mais uma vez a ler a Bíblia toda em um ano. Isso é um propósito de bondade, é um desígnio, é um desejo que aquelas pessoas têm bom, um desejo que vai fazer-lhes crescer, que vai trazer maturidade e crescimento. Mas você sabe, e eu também, e aí o reverendo Robson ele sempre frisa a importância de ler como a primeira coisa do dia, fazer a sua leitura logo quando acorda. Mas você e eu sabemos que não é muito fácil o nosso dia a dia e a nossa correria. Às vezes a gente acorda já atrasado e lembra das 100 coisas que temos para fazer só pela manhã, os 2 leões que temos que matar naquele dia, e somos fortemente tentados, se assumirmos esse compromisso, a não ler, né, a não cumprir o nosso objetivo e sair de casa mais rápido, porque senão não dá tempo. Mas aí nós lembramos o que está escrito lá em Salmo capítulo 1. Quando o salmista diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a correntes de água, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Eu tenho tanta coisa para fazer, mas a Bíblia diz que aquele que ama a sua lei, medita nela de dia e de noite, é como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, que no devido tempo dá o seu fruto e não murcha. Isso é uma promessa de Deus para os seus filhos. Eu assumi um compromisso de que eu quero ler a Bíblia todo esse ano. Eu posso parar um pouco, eu posso me basear na promessa que Deus fez para mim e posso tomar esse propósito de bondade, e aí eu vou cumprir o meu objetivo, e aquele meu propósito se torna assim uma obra de fé. Deu para entender como funciona?
Qual é a dinâmica entre propósitos de bondade e obras de fé? É quando eu saio simplesmente da intenção e coloco em prática, baseado na fé que Deus me dá e no poder que Deus me capacita. Que 2013 seja um ano cheio de propósitos de bondade para Ipetambaú. Que 2013 seja um ano repleto de metas de crescimento para cada um de nós. E que quando nós estivermos aqui no dia 13 de janeiro de 2014, se nós pudermos fazer uma retrospectiva, possamos ver que todos os nossos propósitos de bondade se tornaram em obras de fé, com o poder de Deus. Deus aplica a sua palavra nos nossos corações. Eu convido você a fechar os seus olhos, com a sua cabeça, para que nós possamos orar juntos. Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque planos nós fazemos sempre, metas nós sempre estabelecemos, mas o Senhor sabe o quão fraco nós somos, o quão falíveis nós somos e como o pecado afetou a nossa natureza, Pai. Nós não conseguimos nem estabelecer propósitos realmente bons se não fosse a atuação nas nossas vidas. Mas que o Senhor possa fazer-nos enxergar a necessidade de estabelecermos estes propósitos de bondade. Que o Senhor possa nos deixar desconfortáveis, achando que existe algo inadequado ou inapropriado nas nossas vidas, enquanto estivesse lustre velho dentro desse quarto que nós estamos redecorando para receber o Senhor. Que o Senhor possa nos ajudar a dia após dia nos desvencilharmos do pecado. Que o Senhor possa nos ajudar a dia após dia buscar a santidade, parecer com o Teu Filho Jesus Cristo, que nós possamos entender a grandeza que é essa glorificação que o Senhor tem para nós. Que a nossa vida possa dia após dia render glórias ao Senhor. Que a nossa vida possa ser digna, adequada com aqueles que são chamados para parecer com o Teu Filho Jesus Cristo. Nos ajude, Senhor, nos motive, nos encoraje, renova as nossas forças dia após dia, quando nós desvanecermos. É assim que nós te oramos, Senhor, e te rogamos misericórdia. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém.